Bom dia. Vacinas contra o H1N1 já estão esgotadas em clínicas da rede privada. Moradores do município de Governador Newton Belo interditam BR-316 durante protesto. No estúdio vamos falar sobre o protocolo para reduzir o número de cesarianas sem necessidade no país. E mais, atletas intensificam os treinos para o Ironman 2016. 6 de abril de 2016 e o Bom Dia Maranhão já está no ar. Foi liberada no fim da tarde de ontem a BR-316. Moradores de Governador Newton Belo, revoltados com a possibilidade de volta da ex-prefeita Leula Brandão, haviam interditado a BR após incendiarem a prefeitura do município. O clima em Newton Belo nesta terça-feira era de muita tensão. Primeiro, a população ateou fogo na sede da prefeitura da cidade. Depois, parte da BR-316 foi interditada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a revolta dos manifestantes tem a ver com o retorno de Leula Brandão, que foi afastada da função de prefeita por acusações de cometer atos de corrupção e de improbidade administrativa, mas que, por força de liminar na Justiça, foi reconduzida ao cargo. A população alega que toda semana alguém assume a função de prefeito do município e que a situação tem causado inúmeros transtornos, já que em tão pouco tempo não há como garantir benefícios à cidade. A reclamação dos moradores de Governador Newton Belo também foi por causa da administração do município, que neste mês de março trocou de administração 4 vezes no mesmo mês, um prefeito por semana. E os municípios não podem conceder um aumento acima da inflação ao funcionalismo público. A proibição está prevista na lei que regulamenta as eleições no Brasil. O objetivo é evitar o abuso de poder político com o desequilíbrio na disputa no caso dos prefeitos que tentam a reeleição ou apoiam um determinado candidato na disputa. A lei diz ainda que a concessão de benefícios a servidores públicos estaduais nas proximidades das eleições municipais também pode caracterizar abuso de poder político. Para saber de outros prazos sobre o processo eleitoral, você pode acessar o nosso portal idifusora.com. E em São Luís, alguns bairros apresentam alto nível de infestação causada pelo Aedes aegypti. Para combater o mosquito, as crianças estão sendo incluídas no cronograma de atividades preventivas, com palestras educativas e também oficinas. Essa estudante que já teve dengue sabe muito bem o quanto a doença maltrata. Eu já tive dengue, não é muito bom, né? Mal-estar, vômito, febre, né? Durante toda a semana, moradores da Vila Palmeira e bairros vizinhos terão a oportunidade de assistir a vídeos que orientam de que maneira se prevenir e como exterminar o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Assim que soube da ação, Dona Maria José veio conferir todas as informações para pôr em prática dentro de casa. Cuidados que a gente deve ter em nossa casa, limpando as caixas d'água, calha, vasos de planta, né? Orientando as crianças que gostam de brincar com tampinha de garrafa. Os vídeos estão sendo retransmitidos no CRAS Vila Palmeira. O trabalho é uma iniciativa da Prefeitura de São Luís por meio da Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social. O objetivo é reduzir os atuais índices de pessoas vitimadas pelo mosquito Aedes aegypti. Até agora foram notificados na capital 377 casos da febre chikungunya, 495 da zika e 620 casos da dengue. Durante a semana da exposição de vídeos, nós teremos 2 palestras, né? Nos grupos de convivência, né? Grupo de idosos, grupo de gestante, grupo de famílias no território, né? Amanhã, depois, aí a culminância acontece sábado no bairro Vila Palmeira, né? Onde se concentra o maior número de moradores. E aí vai acontecer uma caminhada? Uma grande caminhada, né? Distribuindo folders, né? Informações, fazendo aquela mobilização mesmo do combate ao mosquito, né? Para não dar continuidade a esse grande problema aí da nossa comunidade. E mesmo sem nenhum caso confirmado no Maranhão de H1N1, as vacinas na rede privada
estão esgotadas. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Eduardo Ericeira. O Eduardo, mesmo sem nenhum caso registrado, as vacinas já esgotaram, é isso mesmo? Bom dia. Pois é, Eliane, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão. Situação preocupante, nós recebemos a informação que nenhuma clínica de vacinação aqui na capital São Luís possui a vacina que aí previne o vírus H1N1. Recebemos também a informação que na semana passada foram encaminhadas 500 doses, mas tudo se acabou em menos de 24 horas. A Secretaria de Estado da Saúde informou que em 2015 foram notificados 26 casos de síndrome respiratória aguda grave e em 2016 um caso. Não há confirmação laboratorial de que esses casos estão relacionados ao vírus H1N1. O Ministério da Saúde já informou que desde 1º de abril iniciou o envio aos estados da vacina contra a influenza de 2016. A entrega aos municípios, por sua vez, é de responsabilidade dos estados. Até o fim da primeira quinzena de abril, as doses das vacinas já devem ter sido distribuídas em todo o país, lembrando que hoje é dia 6 de abril. Para o Nordeste serão enviadas mais de 6 milhões de doses. A campanha de vacinação acontece em todo o país, do dia 30 de abril a 20 de maio, sendo o dia 30 de mobilização em todo o país. O Ministério da Saúde reforça ainda que, além da vacinação, a população deve adotar medidas de prevenção para evitar a infecção por influenza, medidas de higiene, como lavar sempre as mãos e evitar locais com aglomeração de pessoas que facilitam a transmissão de doenças. E deve-se também evitar a ida em hospitais de emergência, em caso que não esteja a pessoa passando por algum tipo aí de sintomas da doença. É necessário também evitar a ida em hospitais de emergência, que também estão muito aglomerados nesse período. Voltamos com você, Eliane. Obrigada pelas informações, Eduardo. Bom dia, bom trabalho para você. E a seguir, o Ministério da Saúde publica novas diretrizes sobre o parto cesariana. Agora são 7 horas e 40 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. E olha só, no bairro da Liberdade, canos estourados jorram água há pelo menos 20 dias. O desperdício incomoda os moradores, que já fizeram várias denúncias à CAEMA. E até agora nada foi feito. O vazamento de água potável na rua Gregório de Matos, na Liberdade, já dura cerca de 20 dias. Com esse desperdício todo do lado de fora, dentro da casa do seu Jorge, a situação é bem diferente. Não dá água, a água que dá é pouca, é fraca. Nós temos um tanque de 1000 litros e não consegue encher durante o dia. Devido a esse problema de água aí, o desperdício o dia todo. Não só eu, como a vizinhança, que quase toda tem esse mesmo problema. E você está vendo aí, ó, há mais de 20 dias que a gente pede uma equipe para vir verificar o vazamento e não chegou até agora, não chegou ninguém para dar uma satisfação para a gente. Segundo Jorge, essa não é a primeira vez que ele e os vizinhos dele sofrem com esse problema. Há cerca de 7 meses, vazamentos semelhantes foram consertados, mas de acordo com o morador, a CAEMA deixou a obra inacabada. O prefeito fez uma recapeada na rua, aproveitou e fez o conserto. Ainda segundo Jorge, os vizinhos dele já entraram em contato com a CAEMA para tentar solucionar o problema, mas até agora nenhum funcionário da empresa veio ao local para avaliar a situação. Isso aí é um caso muito grave. A gente paga a conta em dias, mas não tem um retorno de um serviço desse aqui. Tá aí, vocês estão vendo aí o problema que está tendo. Confira agora como fica o tempo na capital e também no interior do estado. No norte do Maranhão, muitas nuvens se formam e há previsão de chuva a qualquer hora do dia. Nas demais áreas, a chuva será isolada a partir da tarde. Em Imperatriz, os termômetros devem oscilar entre 23 e 32 graus. Em Pinheiro, 24 a mínima e 31 a máxima. Na cidade de Barreirinhas, a previsão é 23 e 31. Em Colinas, 23 graus a mínima e 30 a máxima. Em Santa Inês, oscila entre 23 e 31. E na capital, não deve passar dos 30 graus. Divulgado um protocolo com diretrizes para reduzir o número de cesarianas sem necessidade no país. O Ministério da Saúde considera que o Brasil vive uma epidemia de cesarianas e que o protocolo clínico de diretrizes terapêuticas para cesariana pode reduzir as taxas destas cirurgias. Sobre o assunto, eu converso agora
com Fúvia Fechini, que é presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Maranhão. Fúvia, bom dia, seja bem-vinda ao Bom Dia Maranhão. E aí a gente vendo os dados do país, no país 55% das crianças nascem por parto cesariana. Aqui no Maranhão essa realidade também é muito alta, Fúvia? Bom dia. Realmente, o Maranhão, assim como todos os outros estados do país, obedece esse percentual. É bem alta a taxa e, na verdade, as indicações de cesárea no país todo. Quais as maiores dificuldades, principalmente para que tente diminuir esse número de cesarianas? O ideal seria que realmente o que está acontecendo foi montado um protocolo de indicação de cesarianas. A partir de agora, os colegas obstetras de todo o país vão poder seguir esse protocolo que foi regulamentado pelo Ministério da Saúde e, com isso, a indicação da cesariana obedecer esse padrão do protocolo. Quando essa indicação não é feita corretamente, quais são os riscos para a mãe, mas principalmente para a criança, hein? Na verdade, por exemplo, um risco importantíssimo que os colegas têm que levar em consideração seria que indicar um parto cesariano antes da hora pode colocar em risco de vida o bebê, levar um sofrimento fetal, um desconforto respiratório desnecessário que poderia ser evitado se esse bebê viesse a nascer a termo, com a mulher em trabalho de parto, enfim, no momento e na hora correta. Muitos falam, inclusive, que esse aumento no número de cesarianas se dá também pelo ganho que o médico tem. Diferente do parto normal, por exemplo, os médicos estariam ganhando mais, o trabalho, o tempo é menor do que num parto normal e o salário também é maior. É bem assim realmente que funciona, doutor? Na verdade, não. O valor do parto, quer seja ele no serviço privado, planos de saúde ou no serviço público, a taxa de repasse do parto cesáreo e do parto normal é a mesma. Só que o que acontece na prática é que o tempo do trabalho de parto, por exemplo, até pouquíssimo tempo pelos planos de saúde não era remunerado. Ou seja, se uma mulher entra em trabalho de parto e vem a parir como a primípara, em média 12 horas depois, o plano de saúde queria pagar pelo momento do parto e as 12 horas que o colega ficou dando assistência médica, o plano de saúde simplesmente ignorava. Hoje em dia, com a nova regulamentação, não. Se o colega indica um trabalho de parto e essa paciente vai evoluir para parto normal, o plano de saúde é obrigado a pagar desde o primeiro momento do acompanhamento obstétrico dessa paciente. Já no serviço público, da mesma forma. Então, e claro, além do repasse, que seria apenas um dos tópicos, existe a problemática das instituições, da falta de aparelhagem, de equipamentos necessários dentro de uma maternidade. Então, tudo isso contribui para esse alto índice de cesáreas. Tá, e essa nova diretriz também da nova cesariana, dessa nova forma, fala também da prevenção de transmissão de doenças. Alguns médicos, inclusive, indicam a cesariana para prevenir, por exemplo, a contaminação pelo HIV, ou então até mesmo transmissão do vírus da hepatite B. Isso também vai ser diferenciado agora a partir desse protocolo? Sim, sim. Por exemplo, realmente as pacientes que têm diagnóstico de HIV, essas sim têm que entrar no rol e seguir o parâmetro para daí fazer a programação de uma cesárea para evitar e diminuir os riscos de contaminação para esse bebê. Mas existem outras doenças que a via de parto ela não é mandatória com relação à infecção, tipo hepatite B e C. Mas isso já está bem esclarecido e bem, vamos dizer, aparelhado nesse novo protocolo que está saindo. O que diz as novas recomendações, por exemplo, para mulheres que já tiveram outros filhos também por cesariana? Elas devem continuar com a cesariana ou podem também ter a opção do parto normal, por exemplo? Então, uma mulher que teve só uma cesariana prévia, ela tem que ser avaliada e vista se existe a possibilidade de um segundo parto evoluir para parto normal. Já aquela paciente que teve 3 cesarianas passadas, essa não, essa obrigatoriamente ela tem que seguir o padrão e partir para uma 4ª cesárea. Então, essas indicações que também eram imprecisas e ficava bem a cargo da decisão médica, hoje em dia já está bem estabelecido no protocolo.
Pois é, e aí como a gente estava conversando ainda há pouco com relação à duração, né, desse processo, a cesariana, que em média, de repente, dura 45 minutos, o parto normal pode durar um dia inteiro, né, 8 a 10 horas, às vezes todo o procedimento, todo o processo, né, um processo de 24 horas, um processo muito longo. Vai haver algum tipo de fiscalização para ver se esse médico realmente vai cumprir com esse protocolo, vai querer terminar logo o trabalho mais rápido, por exemplo, pelo parto cesáreo? Na verdade, vai existir o quê? Uma cobrança pelas maternidades, na verdade, pelas instituições e pelos órgãos de saúde, para que justamente seja cumprido e estabelecido, ou seja seguido o protocolo. Por quê? Porque a maternidade ela tem que apresentar percentuais, que daí vai para o Ministério da Saúde, para a Secretaria de Saúde do Estado e do município. E com isso, essa fiscalização vai, vamos dizer assim, coibir, ou seja, inibir muitas indicações de cesáreas desnecessárias. A estrutura também, tanto da capital como do interior do estado, até mesmo para o parto normal, ela é bem mais fácil de se conseguir, diferente da cesariana, que tem que ter um centro cirúrgico, não é isso? Claro, claro. É por isso que realmente o Ministério da Saúde está divulgando, está ampliando, porque além do parto normal ser mais saudável para a mãe e para o bebê, quando bem indicado, claro, isso também demanda uma estrutura hospitalar, uma estrutura de maternidade muito mais simples que uma estrutura para uma cesariana. O cesariano exige o médico obstetro, auxiliar, um anestesista. Então, é uma gama de profissionais que no parto normal já seria o obstetra, o pediatra, já seria uma gama bem menor de profissionais e de todo o equipamento e aparelhagem. Fora a recuperação também da mãe, né, que é uma recuperação bem mais rápida. Sem sombra de dúvidas. Na verdade, um parto normal, a mãe saiu dali 48 horas, depois ela está cuidando do seu bebê e fazendo todas as suas atividades habituais, claro que não demandam grandes esforços físicos. Em contrapartida, a paciente que realiza uma cesariana, essa sim tem que ficar 15 dias, com muitas restrições, depois 45 dias para finalizar. Ok, eu conversei com Fúvia Fechini, que é presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Maranhão. Obrigada pelas informações, bom dia. Bom dia a todos. E a seguir, atletas intensificam os treinos para o Ironman 2016. 7h53, eu volto já. De volta com o Bom Dia Maranhão, a gente fala agora de economia. A Bovespa teve alta de 0,56% aos 49.053 pontos. O dólar comercial e o peso argentino também tiveram alta. O euro seguiu em alta e vale hoje R$ 4,17. Vários atletas já começaram a preparação para o Ironman 2016. A competição representa um dos maiores eventos de uma modalidade de triatlon de longas distâncias e o Maranhão tem representante. Carioca Paulo Hertel mora em São Luís há 18 anos e está treinando pesado para uma das maiores competições de triatlon de longas distâncias. Ele vai ter que nadar 3 km e 800 metros, pedalar 180 km e correr outros 42,195 km no Ironman em Fortaleza. Os organizadores estimam que 2.300 atletas participarão da competição, que vai acontecer no dia 29 de maio. São 3 modalidades e a gente tem suas especificidades que a gente precisa trabalhar. Aí faz o planejamento e vai asseverando os treinos quando se aproxima da prova e 2 semanas antes a gente diminui o volume e só faz a manutenção. Então isso é tudo uma programação durante esse ano para chegar e fazer uma boa prova no dia 29 de maio. Com 45 anos, para chegar a esse nível, Paulo conta que, apesar de ter tido uma vida inteira dedicada à prática de esportes, unificar nado, corrida e pedais foi um desafio. Praticar um esporte é difícil, né? Não tem dúvida que você tem que abdicar de várias situações da sua vida cotidiana, né? De vida social,
Imagine quando a gente tem que juntar as 3 modalidades, que você vai ter que treinar especificamente para cada modalidade, depois unir elas para fazer uma boa prova e tentar daí de alguma maneira fazer bonito nessa prova. Os 5 melhores colocados na disputa vão ser classificados para o Ironman Mundial, que vai ser disputado no Havaí. Para o Paulo, o sonho da classificação ainda existe, mas um pouco mais distante. É que no ano passado ele lesionou a coluna e o seu desenvolvimento pode ficar comprometido. Completar a prova já seria um grande êxito, né? E chegar entre os 5 melhores da minha categoria, aí teria que ver como é que vão ser se todas as variáveis serão favoráveis a mim. E os temporais do final de semana provocaram o adiamento das partidas pelo Campeonato Maranhense. O Estádio Castelão recebeu reparos nos últimos dias. As novas datas dos jogos já foram definidas. Moto e Cordino se enfrentam neste sábado às 4 da tarde. Já Sampaio e Maranhão no domingo às 5 da tarde. E o Bom Dia Maranhão termina agora. Até amanhã.